principal método em 3 passos para superar a preguiça. Eu sei que isto resulta, efetivamente funciona e eu quero muito que vocês testem. O passo número 3 é o mais importante de todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre preguiça e como superá-la. Preguiça, no fundo, é não ter vontade de fazer algo que precisa ser feito. É ficar paralisado, é ficar num estado muito difícil de sair. É diferente de procrastinação. Procrastinação, inclusive eu tenho um vídeo a falar sobre isso, é quando tu vais-te atolar de tarefas para evitar ao máximo, adiar ao máximo a realização de uma tarefa mais importante e crucial que precisa ser feita. Preguiça é diferente. Preguiça, tu não sentes vontade de fazer nada. E por isso, preguiça é diferente de procrastinação. Na preguiça, tu ficas preso, ficas como que encurralado, sem vontade de fazer nada. Enquanto que procrastinação, tu queres fazer muita coisa, menos aquilo que é o mais importante fazer. E então, como superar a preguiça? Eu não estou aqui, não venho aqui dizer que sou uma pessoa que não tem preguiça. Precisamente por eu ser uma pessoa que tem preguiça e passa por vários momentos em que tem preguiça de fazer as coisas, é que eu venho aqui falar sobre o principal método, digamos assim, que eu vou separar em 3 passos para superar a preguiça e que resulta comigo e que muito provavelmente também poderá resultar contigo. E é isso que eu vou partilhar agora neste vídeo. Sem enrolar mais, vamos passar para o passo número 1, que é identificar os momentos do teu dia em que tu tens mais preguiça. Vais fazer uma análise da tua vida e analisar precisamente os momentos em que tu te sentes com menos vontade de fazer alguma coisa, mais, digamos assim, parado, menos motivado. Analisas esses momentos para identificar uma regra da altura do dia em que tu tens mais preguiça. Eu vou-vos contar como é que eu fiz. Eu notava que eram os dias em que eu estava em casa durante a manhã, em que eu não tinha que trabalhar de manhã, porque eu sentia que tinha a manhã toda para fazer tarefas ou até nem tinha nada planeado para essa manhã e então meio que ficava paralisada de se calhar vou ficar na cama até mais tarde ou se calhar vou ficar no sofá a ver alguma coisa porque não tenho simplesmente vontade de fazer nada, porque tenho mais preguiça. E eu identificava que era precisamente nesses momentos em que me dava mais a preguiça. Para além disso, eu comecei a identificar que depois do almoço eu ficava muito cansada, ficava com muita vontade de ir para a cama, de ir dormir ou de fazer uma coisa mais tranquila. Também era um momento em que eu tinha mais preguiça. É precisamente essa análise que tu deves fazer na tua vida. Eu não sei se no teu caso é igual ao meu, que tens mais preguiça de manhã, mais ou menos até à hora do almoço, até ao meio-dia, à hora do almoço e depois do almoço, ou então será mais por volta do final do dia, que sentes que tens vontade de fazer as tarefas. Tens que identificar qual é a altura do dia em que tu tens efetivamente mais preguiça. Isto para quê? A partir do momento em que tu identificas a altura do dia em que tu tens mais preguiça, vais mobilizar as tarefas importantes e que têm mesmo que ser realizadas naquele dia para essa altura. E tu estás agora a pensar, não faz sentido nenhum, Leonor, então a altura que eu tenho mais preguiça é a altura que eu devo colocar as minhas tarefas para fazer? Sim, e eu sei que isto resulta. Isto porquê? É assim, ao longo do dia, tu vais perdendo força de vontade. Não é por acaso que ao jantar, à hora do jantar, se calhar tens mais vontade de comer coisas menos saudáveis e ao almoço e ao pequeno almoço estás mais disposto a fazer um sacrifício e a comer uma coisa de dieta. Isso é assim com todas as pessoas. As pessoas ao longo do dia, à medida que vão tendo que fazer sacrifícios e vão tendo que fazer coisas que lhes permite usar a sua força de vontade, vão perdendo a capacidade de a usar. Ou seja, ao final do dia, tu não estás disposta a fazer sacrifícios. Chegas ao final do dia e pensas, eu já me esforcei tanto durante o dia, ainda vou ter que fazer mais este sacrifício. Ou seja, tu tens que mobilizar, por esse sentido, mobilizar as atividades mais importantes para as alturas que tu tens mais preguiça. Porque assim tu sentes pressão para nessas alturas, precisamente quando tu tens mais preguiça, tu tens mesmo que fazer as tarefas, não tens opção. Uma das razões pelas quais eu identifico em mim preguiça é, como vos disse, quando tenho amanhã
livre e não preciso necessariamente fazer nada. É aos fins de semana, é ao domingo de manhã, em que não preciso necessariamente me levantar cedo, está tudo orientado, não tenho que trabalhar. E tu pensas assim, mas eu quero evitar ter preguiça, não é nos dias em que não tenho nada para fazer, é nos dias em que tenho coisas para fazer. Mas é a altura ideal, quando tu não tens nada para fazer, quando tu sentes mais preguiça, quando estás no pico da preguiça, é a altura ideal para colocar as tarefas importantes, porque ao mesmo tempo não tens pressão sobre essas tarefas e tens alguma coisa para fazer nesses períodos mais mortos do teu dia. Meio que treinas o teu cérebro para conseguires com a força de vontade executar as coisas. Não é por acaso que um militar do exército ou da força aérea tem a força de vontade mais desenvolvida do que uma pessoa normal. Porquê? Porque foi treinando fazer sacrifícios ao longo do tempo e a própria integração e os próprios exercícios, pelo que eu nunca tive na força aérea nem nada do género, mas pelo que eu tenho conhecimento, e eles treinam muito o que é fazer sacrifícios, acordar cedo, até os homens rapar o cabelo, têm essa ideia que funciona assim. Ou seja, eles têm muito a ideia de que treinar os sacrifícios faz com que tu, a longo prazo, consigas mais facilmente superar os obstáculos. E se a preguiça é um obstáculo para ti, o que tu vais fazer como este primeiro passo é identificares as alturas do dia ou até as alturas da semana em que tu estás com mais preguiça e alocares tarefas a essas alturas. Por exemplo, domingo de manhã, alocares a tarefa de arrumar o teu armário para essa altura, para não te sentires parado, para não te sentires que estás paralisado. Estou a entender? Isso resulta muito comigo e a longo prazo faz com que eu me sinta mais produtiva, mesmo que essa tarefa não seja nada de outro mundo e não vá mudar toda a minha vida, mas eu sinto mais produtiva, mais confiante e a preguiça também está muito alocada ao teu estado mental. Se tu estiveres mais ansiosa, mais deprimida, automaticamente estás com mais preguiça. Não é por acaso que as pessoas com depressão são pessoas que não querem sair da cama, que não querem sair de casa. Ou seja, tu vais treinar o teu cérebro para te ocupar nessas alturas em que tu estás com preguiça para evitar também esses momentos. Passo número 2. E vocês sabem que eu gosto muito de dividir os métodos por passos para ficar mais fácil de explicar, ainda que isto não sejam coisas fáceis de explicar. O passo número 2 é criar rituais seguros. Eu falo muito de rituais nos meus vídeos, inclusive no vídeo sobre procrastinação, que está muito atrelado a este, falei sobre os rituais, mas neste eu trago uma perspectiva diferente. Os rituais, em que sentido? Tu criares uma peça fundamental na tua rotina em que se tu fizeres, tu já tens ali um ponto seguro, do género, tu todos os dias de manhã vais fazer exercício físico. Ou seja, se tu naquele dia fizeres exercício físico, tu ao longo do dia, naqueles momentos em que tu te sentes com mais preguiça, mais para baixo, olhas para trás e vês, mas eu já fiz pelo menos alguma coisa. E automaticamente esse pensamento vir-te à tua cabeça, olhares para o passado e o facto de tu já teres feito algo por ti faz com que tu te sintas mais motivado e saias daquela quebra, sabem? Aquela quebra que eu falei que dá, inclusive depois do almoço, aquela sentiste mais para baixo e não, sem vontade. Tu olhas para trás e vês que já fizeste algo, traz-te novamente uma pequena motivação e isso ajuda muito, pelo menos no meu caso, a combater a minha preguiça. Olha, eu, por exemplo, tenho hábitos muito simples que eu também já partilhei aqui. Por exemplo, sempre que eu saio do banho, eu coloco creme no corpo, que era algo que eu não fazia e que comecei a fazer há relativamente pouco tempo para consolidar esse hábito. E eu sempre que sinto que não tenho vontade de me arranjar, eu penso, mas pelo menos eu já saí do banho e coloquei creme no corpo. Ok, agora também já não custa nada fazer o meu skincare ou arranjar o cabelo. Estão a ver? É um ponto de partida seguro que eu arranjei para conseguir atrelar o resto das tarefas, estão a entender? E se vocês aplicarem isso na vossa vida, não precisa de ser necessariamente esses rituais que eu falei, mas um ritual que faça sentido na vossa vida, por exemplo, quando acordarem e ir dar uma caminhada ou fazer alguma coisa, vai ser o vosso ponto seguro para quando vocês estiverem com preguiça, olharem para trás e verem, eu já fiz isto, então já me sinto mais motivado para fazer o resto, porque isto efetivamente funciona e eu quero muito que vocês testem para ver se realmente é só comigo ou também funciona para vocês. E o passo número 3 para combater a preguiça, que para mim é o mais importante de todos,
ainda que sem os outros, que também são muito importantes, este passo não valha muito. Este passo é mover as peças do tabuleiro a teu favor. O que é que isso significa? Eu identifiquei que na parte da manhã uma coisa que me custa muito fazer é sair da cama, tomar o pequeno almoço é ok para mim. Há pessoas que não são assim, há pessoas que têm muita preguiça de preparar o pequeno almoço e então ficam ali a rolar o telemóvel e não vão partir para começar o seu dia, mas eu aí não tenho dificuldade. A minha preguiça é depois do pequeno almoço. Depois do pequeno almoço eu tenho muita preguiça de arrumar a louça do pequeno almoço e de ir tomar banho para começar o meu dia e ir-me arranjar, no fundo, vestir-me e arranjar. Esse espaço entre acabar de tomar o pequeno almoço e ir começar o meu dia custa-me muito. Eu comecei a notar que eu tinha muita preguiça nessa altura. Então o que é que eu faço? Eu movo, sabendo disso, e é preciso também analisarem a vossa maneira de pensar e como é que funciona a vossa vida, como eu fiz. Sabendo disso, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a preparar o pequeno almoço e antes de começar a tomar o pequeno almoço, já ir fazer a cama e colocar a roupa que eu vou usar nesse dia por cima da cama, dobrada por cima da cama, para assim que eu acabar de tomar o pequeno almoço, já saber que tenho a roupa ali e que é só pegar e ir tomar banho e ir-me arranjar. É uma coisa tão simples que vocês estão aqui a pensar, isso é tão estúpido no fundo, mas não é. Isso realmente, mover as peças do tabuleiro, isso é tudo uma questão de autoconhecimento. Eu sou assim, então eu vou fazer isto porque eu já me conheço e sei que isto vai resultar para mim. Isto é quase como uma estratégia, sabem? Isto é tática de jogo. Então, se o vosso problema, por exemplo, é levantar da cama e deixar o telemóvel e ir tomar um pequeno almoço, já pensaram nos benefícios que tem deixar do dia anterior já preparado o pratinho, eu não sei o que é que vocês tomam no pequeno almoço, mas a caneca, o pratinho, inclusive eu faço isso também, embora não seja um problema para mim, eu sinto-me feliz com o meu hábito, eu deixar o pratinho e deixar a caneca já pronta. Inclusive foi uma coisa que eu aprendi com a Luana Carolina, a magia das pequenas coisas que nós deixamos no passado e que depois influenciam o nosso presente. É como uma cadeia de sucessivos hábitos. E se o vosso problema é realmente com o pequeno almoço, por que é que não colocam já o pequeno almoço no dia anterior para poderem já, quando acordarem, olhar, chegar à cozinha e ver. Agora é só colocar aqui as coisas para ir tomar, facilitar a vossa vida, sabem? E funciona quase como facilitar, mas não é só a questão de facilitar em si, é a questão de psicológica e anímica da questão, estão a ver? De deixar a roupa preparada para já ser mais fácil, já não haver aquela desculpa de não me apetece ir tomar banho. Mas eu lembro-me, eu já tenho ali a roupa preparada, por isso é só ir tomar banho e ir arranjar-me, ou ir arranjar o cabelo, que já estão ali os produtos todos preparados, é mais fácil. Estão a ver? É mover as peças do tabuleiro para ser mais fácil. Se tu, por exemplo, eu já falei isto no vídeo sobre acordar cedo, a tua dificuldade é à noite, tu gostavas até de ler um livro, porque sabes que é mais fácil adormecer assim, não queres estar no telemóvel, mas a tua dificuldade é essa, é deixar o telemóvel à noite. Tens muita preguiça de te deitar e pegar um livro. Por que não deixar já o livro na cabeceira, de colocar o telemóvel em modo de avião ou em modo, sei lá, modo stand-by, longe, noutra divisão, na sala ou na cozinha, deixar o telemóvel aí e ir, por exemplo, para o quarto sem o telemóvel. Vocês vão ver, isso é uma sensação de liberdade imensa, imensa. Eu muitas vezes já testei sair de casa, eu estou-me a desviar do assunto, mas tenho mesmo que comentar isto. Sair de casa para ir às compras ou ir a algum lado e deixar o telemóvel em casa. É uma sensação de liberdade imensa. Vocês têm que experimentar. Por favor, façam isso. Deixem o telemóvel em casa e vão às compras. Ou vão sair com alguém e deixem o telemóvel em casa. É mesmo uma sensação de... É inexplicável. É mesmo uma sensação de liberdade, sabendo que não tens... E ao início, tu ainda vais notar que vais muito procurar pelo telemóvel para fazer isto ou aquilo. Embora não precises. É mesmo um vício que tu nem dás conta. É inacreditável o poder que há em tu olhares para a tua vida, veres aquilo que queres mudar e moveres as peças do tabuleiro a teu favor para que isso aconteça. Isso é muito mágico e realmente resulta. Por isso, se tu és uma pessoa que tende a ser preguiçosa em determinada altura do dia, que se calhar és preguiçosa para ir tomar um pequeno almoço, para sair da cama, para te deitar, para ir adormecer, para ir descansar,
és preguiçosa, sei lá, para arrumar a tua casa, tenta fazer com que deixes algo no passado que facilite a tua vida animicamente e mesmo facilite literalmente as tuas tarefas depois no futuro. Se tu puseres estes 3 passos em prática, aos pouquinhos, na tua vida, eu tenho a certeza que tu vais notar, nem que seja 1%. E nós aqui neste canal não falamos de mudanças drásticas, falamos de mudanças pequeninas que podem fazer diferença na nossa vida. E a longo prazo é um conjunto de coisas que nos vai tornar melhores e que vai melhorar a nossa vida. Por isso, se te interessas por estes temas de desenvolvimento pessoal, subscreve o canal aqui em baixo, porque, para não perderes mais nenhum vídeo sobre este assunto. E realmente é a magia das pequenas coisas que vocês sabem que eu defendo e estou farta de falar sobre isso. Sem me querer alongar mais, eu quero que realmente vocês deem a oportunidade a este método e depois digam-me aqui nos comentários se testem e digam-me nos comentários se realmente resultou. Eu deixo-vos com sugestões dos próximos vídeos, como ao costume. Um grande beijinho e nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!